Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, com muita alegria que nós estamos hoje celebrando o Domingo Letare, o Domingo da Alegria. A Igreja propõe, durante a Quaresma, este domingo, como que um alerta para nós, um alerta positivo de que a Páscoa se aproxima. Nós estamos ainda na Quaresma, mas estamos próximo da Páscoa. Não é a Páscoa ainda, mas estamos próximos. E isso deve alegrar o nosso coração. Como quem anda no deserto e ao longe vê, de fato, mesmo ao longe, vê a terra que procura, que tanto procurou nesta caminhada para o deserto, nesta caminhada no deserto. Então nós estamos fazendo neste domingo, podemos dizer assim, esta pequena pausa na nossa penitência, uma pausa completa, total, mas uma pequenina pausa, para expressar que nós não estamos assim vivendo a Quaresma simplesmente para nos penitenciar, ou para nos punir, ou para sofrer, ou para coisa parecida. Nós temos um propósito com tudo isso, e é a Páscoa. É celebrar dignamente a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa. No Evangelho de hoje, nós vemos aqui um diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele que vinha conversar com Jesus às escondidas, porque por um lado admirava muito Jesus e gostava de escutá-lo, mas por outro lado tinha medo dos judeus, era covarde, era uma pessoa boa, mas covarde, e não tinha coragem de declarar a sua adesão a Cristo publicamente. Então, assim não raramente ele tinha diálogos com Jesus, mas às escondidas. E Jesus diz para ele algo muito importante que nós devemos trazer como um ensinamento de vida para nós. Primeiro, que assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Então vamos relembrar esse episódio do Antigo Testamento, povo de Deus que acabara de sair do Egito, da terra da escravidão,
né, de uma situação de escravidão das mãos do faraó, eles estão, então, peregrinando pelo deserto. 40 anos o povo de Deus peregrinou pelo deserto até chegar na terra prometida. Então foi uma peregrinação longa, né, exigente, mas era assim razoável, né, sofrer, porque o motivo era a terra prometida. Então era razoável enfrentar este deserto, era razoável enfrentar a sequidão, a falta de comida, a escassez, o calor exagerado, porque no fim, ali eles queriam, né, tomar posse de uma promessa, eles iriam tomar posse de uma promessa, a terra onde corre leite e mel. E também, além disso, além, né, deste prêmio, né, que tinha no final de todo este esforço, nós temos que lembrar que a situação de escravidão também era longa. A situação de escravidão, né, viver ali sob a autoridade do faraó, era muito penoso e muito mais do que peregrinar pelo deserto. Então esse povo que saiu do Egito, da terra da escravidão, em busca da terra prometida, e estava já peregrinando fazia algum tempo, em busca dessa terra, começou a murmurar, como muitas vezes fazia, começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Trouxeste-nos para este deserto, para morrermos de fome. Estamos com nojo desta comida miserável, mas antes tivéssemos morrido no Egito. Que saudade do Egito! Lá tinha cebolas e tinha carne à vontade. Então o povo, diante da dificuldade daquele deserto, começou a imaginar coisas que não existiam. A situação deles era miserável antes, muito mais do que agora. Agora eles estão passando fome de algum modo, falta de algum modo, porque não podem comer o que querem. No deserto não dá para plantar uma horta no deserto, não dá para ter verduras, não dá para você cultivar a terra, porque estão peregrinando. Então estão passando falta daquilo que querem. E o calor realmente é insuportável, mas nada se compara a viver como escravo, sem nenhuma perspectiva de vida, né? Vivendo por conta de alguém, vivendo para alguém que não lhes queria bem, queria apenas usar das suas forças, das suas aptidões para benefício próprio. Essa é a escravidão. Escravidão é isso, é você viver por alguém que quer tudo para si, alguém que usa você, alguém que esgota as suas forças para benefício próprio. Esse é o faraó. Então é incomparável a situação deles, era muito pior, e no entanto eles começam a imaginar coisas, as cebolas, a carne, a comida em abundância, um lugar bom de se viver. Veja como o escravo tem tudo isso. Não tem. Um escravo está sempre esgotado em suas forças e não consegue, claro, né, ter no seu dia a dia nenhuma regalia, não consegue nenhuma guloseima, e estão ali lembrando de coisas que não existem. Então, diante disso, serpentes venenosas começam a morder este povo e a matar este povo e a adoecer este povo. Então eles recorrem a Moisés, que por sua vez recorre a Deus, e Deus manda então fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, pendurar numa haste, e manda o povo olhar para esta serpente. Quem olhar para ela será curado.
Até aqui a gente tem uma menção clara, né, de Deus que manda fazer uma escultura. Nós muitas vezes somos atacados porque nós católicos fazemos escultura, nós fazemos imagens de santos e a Bíblia condena. Bom, no Antigo Testamento tem esse episódio, que Deus manda fazer uma serpente de bronze. Agora é claro que não é a serpente que cura o povo, mas é o gesto de olhar para o céu, de voltar-se para Deus, que é a mesma função que as imagens têm. Quando nós olhamos para São José, nós estamos voltando o nosso olhar para Deus, não para São José. Claro, São José está no céu junto de Deus, mas quando nós levantamos os nossos olhos para olhar uma imagem da Virgem Maria, de São José ou de qualquer outro santo ou do crucificado, nós estamos elevando o nosso olhar para Deus, que está acima de todos eles, que está acima de tudo isso, que nos convida, que nos atrai, que nos seduz para o céu. Então o povo que estava ali morrendo por causa do seu próprio veneno, o veneno da ingratidão, o veneno da saudade do pecado, o veneno ali, da murmuração, eles foram convidados a erguer os olhos para o céu. Quem olhar será curado. E Jesus diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado. E este Jesus que é levantado na cruz, na haste da cruz, nos convida, é claro, a olhar para o céu. Nos convida a elevar os nossos olhos para quem tudo pode, para aquele que realmente nos concede uma verdadeira liberdade. O mal, o pecado, nos faz olhar para baixo. As pessoas que estão assim no pecado, mergulhadas no pecado, elas carregam um grande fardo. Não conseguem olhar para cima, olham apenas para baixo. E nós sabemos que embaixo tem o inferno. E esta imagem nos ajuda a entender que realmente quem está preso no pecado só consegue ver diante de si o inferno, porque é para lá que vai, é para lá que deverá ir, porque escolheu isso. Então, olhar para a cruz é elevar os olhos para Deus, de quem vem a nossa verdadeira liberdade. Nós também podemos nos considerar escravos de Deus. Só que, diferente do faraó, Deus não usa as nossas forças, as nossas energias para o benefício próprio, pensando em si mesmo, mas Ele coloca tudo isso, nos ajuda com a sua graça a submeter todas as nossas potencialidades para a nossa própria salvação, para o nosso bem e para o bem dos irmãos e irmãs. Então, diferente do faraó, Deus nos coloca a serviço da nossa própria salvação e dos nossos irmãos, como Jesus fez. Jesus viveu em benefício nosso para nos livrar dos pecados, da condenação, do faraó, para nos salvar. Então, olhar para Jesus na cruz é elevar os olhos para aquele que tudo pode, para aquele que nos dá a verdadeira liberdade de filhos e filhas de Deus, para aquele do qual vem a nossa salvação, a nossa libertação. Não sejamos como o povo de Deus no Antigo Testamento, que não raras vezes ficava lembrando de coisas que não existiam. Muitas vezes nós também, que deixamos o mundo, podemos dizer assim, que deixamos o pecado, olhamos para outras pessoas e temos a tentação
né, de achar que elas são mais felizes do que nós. Veja como fulano é feliz, está lá na gandaia, está lá no pecado. Veja como fulano é feliz, porque está vivendo aquela vida que eu vivia. E a gente sabe que o pecado não nos deixa felizes, que o pecado não traz alegria verdadeira. É uma desgraça o pecado. Nos deixa tristes, acabrunhados. O pecado nos faz gemer. Quem é feliz vivendo na devassidão do pecado? Não é. Pode até parecer. E como diz o salmista, é como um gado gordo que se abate. Parece estar bem, feliz, realizado, mas logo será abatido. Então não caiamos na tentação de olhar para trás e achar que lá tinha coisas boas, que na nossa vida pregressa nós éramos de fato felizes quando não éramos de Deus. É mentira, é uma ilusão, é uma fantasia. Atrás de nós, o nosso passado só tem o Egito, o faraó, a escravidão, a infelicidade, a tristeza. E diante de nós, lá como uma luz no fim do túnel, como aquela terra prometida que nós avistamos ainda ao longe, está a promessa de Deus, a promessa de liberdade, de saciedade, a promessa de matar a nossa fome, de saciar a nossa sede de Deus, de alegria, do céu. Meus irmãos, olhemos para Cristo crucificado, para aquele que pendeu do madeiro sagrado para a nossa salvação. Em segundo lugar, o Evangelho traz para nós que a lógica de Deus, a lógica da justiça divina, não é uma justiça meramente vingativa e retributiva. Deus não mandou o seu Filho para condenar o mundo. Deus quer que todos se salvem, mas quem não crê no Filho de Deus está condenado. Ou seja, a nossa condenação para o inferno virá única e exclusivamente da nossa decisão de virar as costas para Deus ou não. Se nós crermos em Jesus, e aqui não é só acreditar na existência dele. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. Sim, mas o que significa isso para você? Significa simplesmente crer na existência dele? Porque até os demônios creem na existência de Deus. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes aqui para nos perder? Disse o demônio que estava ali possuído. Então, crer na existência de Deus, até os demônios creem. Eles sabem da existência de Deus. Crer em Deus não é acreditar na sua existência, mas é acreditando na sua existência se submeter a Ele. Crer em Jesus é seguir os seus mandamentos. Crer em Jesus é aderir a Cristo com uma vida semelhante a Ele, a vida dele. Ele é o exemplo, protótipo do homem de verdade, do homem novo. Como diz a música do Padre Zezinho, é amar como ele amou, é pensar como ele pensou, sonhar como ele pensou, como ele sonhou, viver como ele viveu, sorrir como ele sorriu, etc. Então, crer em Jesus Cristo é assimilar os valores, as atitudes de Cristo na própria vida. Então, Deus mandou o seu Filho ao mundo não para nos condenar, para nos salvar, para que a gente creia em Jesus e crendo nele vivamos como ele viveu
e vivendo como ele viveu, possamos então ir para o céu. Então a condenação nossa, é preciso que a gente saiba disso. A condenação do homem está única e exclusivamente nas suas mãos. Deus colocou isso nas nossas mãos. Se você crê, será salvo. Se você não crê, será condenado. Faça a sua escolha. O meu desejo é que todos se salvem. Ou seja, o desejo do Pai é que todos se salvem. Mas Ele não vai obrigar ninguém a nada. Ele vai propor, Ele vai seduzir, Ele vai atrair, Ele vai colocar os instrumentos à nossa frente, oportunidades, mas no fim das contas, se eu não quiser, não é Ele que vai me obrigar, porque Ele é Deus, e diferente de nós, Ele não obriga ninguém a nada, Ele respeita a nossa liberdade. E o inferno é a ausência de Deus, é a ausência do céu, é a ausência de tudo aquilo que Ele nos propõe, e se eu quiser, eu irei para lá. Inevitavelmente, eu irei para o inferno. Então, meus irmãos, quando a gente pensa em Deus, muitas vezes a gente pode pensar num Deus vingativo, num Deus que se compraz com o sofrimento do homem, um Deus que vai mandar todos os infiéis para o inferno porque Ele é tirano, porque Ele é ruim, porque Ele que manda. Não é isso. Realmente Ele é o que manda, realmente Ele é o que tem a verdadeira autoridade, o que tem o poder de verdade. Realmente Ele é Deus, com todas as atribuições que Deus tem, mas Ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, compassivo. Ele é um Deus carinhoso, Ele é um Deus que manda o seu Filho único para ser modelo para nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, olhemos para o alto, olhemos para Deus, olhemos para Cristo no alto da cruz, este que nos atrai para o céu, e creiamos em Jesus, e vivamos conforme Ele viveu. Sigamos os seus mandamentos, porque esta é a vontade de Deus para nós, a nossa salvação. E por fim, neste tempo de pandemia, nós podemos também considerar um deserto, podemos considerar um tempo de escassez e de desafios. Também nós podemos cair na tentação de murmurar contra Deus, de achar que Deus nos trouxe para o deserto para morrermos de fome, para comermos uma comida miserável, para penarmos. Podemos cair na tentação de achar que Deus não é bom e que o faraó é melhor, que o faraó cuida melhor de nós, que o faraó é mais essencial do que Deus. Peçamos a graça de Deus para que nós não caiamos nesta tentação. Como rezamos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Não caiamos na tentação de achar que Deus nos abandonou. Ele está conosco neste tempo de prova e nos convida a olhar para frente e olhar para o alto, porque se olharmos para trás, corremos o risco de voltar para a vida antiga, para a escravidão, para o faraó, que não quer o nosso bem e que inevitavelmente, fatalmente nos levará à destruição. Olhemos para o alto e para a frente, com fé e esperança no coração, de que apesar do deserto, Deus está do nosso lado, está conosco, e seremos vitoriosos se continuarmos em frente. Creio em Deus Pai, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu